Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Como é bom servirmos a Deus. Deus, Senhor da história, Senhor da igreja, Senhor de tudo e de todos. E assim Paulo, diante do conhecimento de Deus, da grandeza de Deus, ele diz isso: ó profundidade, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Como é bom sermos alcançados por Deus. Deus é aquele que se revela, Deus é aquele que nos abençoa, Deus é aquele que fala ao nosso coração. E nós desejamos também que todos aqueles que estão nos ouvindo possam se curvar diante do Senhor, em louvor, em adoração. Deus é maravilhoso e Deus tem todo o prazer em nos abençoar. Por isso nós vamos orar neste momento. Vamos pedir a Deus que esteja abençoando esses momentos que vamos passar na presença dEle. Pai querido, nós te bendizemos e nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus grandioso, Senhor dos céus e da terra. Não merecemos conhecer, não merecemos contemplar a grandeza do Senhor, mas fomos alcançados, ó Deus, para reconhecermos que os céus proclamam a tua glória. Portanto, Pai, esteja estendendo sobre nós a tua boa mão, dando a nós entendimento da tua graça, maravilhosa graça, para que possamos continuar juntos, adorando, bendizendo o nome de Jesus. Ó Deus amado, esteja abençoando grandemente a vida de todos aqueles que estão ouvindo agora a mensagem do Senhor, a leitura da tua palavra, a explanação das Sagradas Escrituras. Dá-nos, ó Deus, esse bom entendimento para que possamos continuar cumprindo sempre o propósito pelo qual nós fomos criados, que é a glória, o louvor do teu nome. Nós oramos, nós agradecemos no nome precioso de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Confessa-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajudar, meu Deus. Confessa-te, Senhor, fraco eu sou, fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajudar, meu Deus. O coração quebrantado eu pedi, não rejeita, Senhor, estende a mim tua graça e ti, teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, vai sobre perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai sobre perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
ti, Senhor, e fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado eu pedi, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces Meu coração, Senhor, sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia, de ouvir falar,
Palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Até o versículo 10 diz assim: Pareceu bem a Dário constituir sobre os reinos a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então o presidente e os sátrapas, procurando ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: Ó rei Dário, viva para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Vamos orar. Ó Deus, nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando o nosso coração, a nossa mente, ó Deus, para que momentos que estamos aqui diante da Tua Palavra, nesses momentos, possamos estar entendendo a Tua Palavra, entendendo, ó Deus, a mensagem que o Senhor tem para nós neste momento. Abençoa a nossa mente, o nosso coração, a reflexão que faremos agora, no nome de Jesus. Amém. Geralmente todos nós possuímos opiniões ou ideias acerca de vários assuntos e discutimos, pensamos, tiramos nossas conclusões. O tempo todo debatemos ideias. Geralmente um ponto que muitos discutem: qual o sentido, qual o propósito das coisas, da vida? Cada um entende o sentido da vida de acordo com as suas experiências pessoais, suas crenças, paradigmas e valores. Mas a pergunta é: de onde nós tiramos isso? Segundo a disciplina da lógica, toda conclusão, ela geralmente parte de uma premissa ou de um pressuposto. Isso significa que a partir de uma base ou de uma proposta argumentativa, nós construímos o nosso pensamento. E o conjunto desses pressupostos, dessas ideias, portanto, são as lentes pelas quais nós enxergamos o mundo à nossa volta. E essas lentes representam a nossa cosmovisão. Por exemplo, quais são os 4 pilares da cosmovisão cristã? Aquilo onde nós embasamos a nossa fé, a nossa crença. Primeiro, a criação. Deus é o Criador de todas as coisas e tudo o que Ele criou é bom. Deus não criou nada por engano. O homem, a humanidade, não foi assim um vacilo, um engano de Deus.
O ser humano pode até perder o controle, mas mesmo o descontrole humano está sob o controle de Deus. O segundo pilar é a queda. Isto é, o ser humano ele está fora do trilho. Mas ele está fora do trilho por quê? Porque ele desconectou-se, separou-se, divorciou-se de Deus e passou a ser um fim em si mesmo. Olhamos para a vida em todas as suas camadas, olhamos para a criação original de Deus e chegamos à seguinte conclusão: não era para ser assim. E se é por causa da queda, desse distanciamento do homem de Deus. Mas há um terceiro pilar dessa cosmovisão, que é a redenção. Redenção é o chamado para voltarmos ao plano original, isto é, voltarmos para Deus. Agora, existe um problema nisso. Não podemos voltar ao plano original por nós mesmos, porque não conseguimos cumprir a exigência de Deus. Alguém precisa fazer isso por nós e em nós. Aí entra Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que veio para cumprir as exigências de Deus em nosso lugar, e isso se chama redenção. Ele nos comprou de volta com o seu sangue remidor. A redenção do homem, portanto, não está em filosofias ou ideologias, mas somente em Cristo. E o quarto pilar que nós embasamos a nossa fé, a nossa crença, é a consumação. Aqui reside a nossa esperança, a esperança da volta de Cristo e da restauração definitiva do seu reino e de todas as coisas. Eu penso que devemos construir o nosso pensamento e a nossa vida alicerçado nessas bases, nesses pilares. Foi exatamente isso que Daniel fez. Levado cativo à Babilônia e com outros 3 jovens, foi colocado na corte de Nabucodonosor a fim de obter uma preparação especial na educação dos caldeus. Mundo estranho, uma cultura alicerçada em pilares idolátricos e humanistas. Podemos dizer que Daniel sofreu muito, isto é, ele viveu grande parte da sua vida em terra estranha. Mas foi usado por Deus para profetizar acerca do governo e soberania do Senhor na sua história. Agora, baseado em que pilares Daniel exerceu o seu ministério? Primeiro, ele exerceu o seu ministério, desenvolveu a sua vida vivendo Deus. Vivendo para a glória de Deus. Daniel via a Deus como Senhor da sua história. E não só da sua história, mas de um modo geral. Ele se alimentava disso. Ele vivia em função disso. Ele não tinha medo de testemunhar de Deus e viver com Deus e para Deus. Babilônia era uma potência e metia medo em todos, mas em Daniel não. Por quê? Porque Daniel estava apoiado no Senhor da história. Como diz um escritor, Campbell Morgan, Daniel tinha a visão de um Deus que governa, cheio de sabedoria e poder, de reis que reinam e desaparecem, da elevação e queda de dinastias e impérios, enquanto Deus entronizado no céu governa todos os seus movimentos. Daniel tinha um compromisso tão firme com Deus, que ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia a Deus. Ele não abria mão desse momento com Deus, doa quem doer. Conspiraram contra ele, armaram ciladas, mas ele não se abalou porque sabia quem era realmente o Senhor de tudo e de todos. Alicerçar a vida na crença, na soberania e no comando de Deus é essencial. Mal ou bem, cada nação tem o seu papel na história, mas o comando vem do alto. A autonomia das nações é relativa, pois a última palavra sempre vem de Deus. Nada escapa ao seu controle. Meus irmãos, esse momento que nós estamos vivendo, a crise econômica que já está batendo a porta das nações,
Essa pandemia e outras prováveis complicações que virão não pegam Deus de surpresa. Nos assusta e nos complica, mas a Deus não. Daniel, que viveu alguns séculos antes de Cristo, descreveu em seu livro A Queda de Israel, o auge e a queda do Império Babilônico, Medo-Persa, Grego e do Império Romano, e finaliza com o auge, o crescimento e a permanência do reino de Deus, que não será destruído nunca. Sabe por quê? Porque simplesmente Deus está no comando, no controle da história. E o compromisso de Daniel sempre estava com Deus. Ele tinha uma visão clara da soberania de Deus. Por isso podemos dizer, foi um homem vitorioso em terra estranha. Mas há um outro pilar de Daniel, que é a sua cidade, o seu povo, a sua gente. Daniel estava se sobressaindo no reino. Homem inteligente, homem sábio, abençoado por Deus. Alguns homens do mal, que não estavam satisfeitos com isso, tentaram pegar Daniel em alguma falta e não conseguiram. Aí eles decidiram induzir o rei a fazer um decreto para que no período de 30 dias, todo homem que fizesse uma oração a qualquer deus e não ao rei seria lançado na cova dos leões. O rei assinou. Sabe o que Daniel fez? Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E Daniel 9, do 17 ao 19, diz assim: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Apesar de Judá, Jerusalém estarem longe do Senhor, apesar das escolhas erradas que fizeram, Daniel não falou mal, não amaldiçoou, não desejou o pior. Ele orou para Deus usar de misericórdia e ser favorável ao povo, à cidade. Isso me faz lembrar do profeta Jeremias, que disse: Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Meus irmãos, um dos quadros mais tristes e lamentáveis é quando as pessoas falam mal ou tratam mal aquilo que nos abençoa. Portanto, fica aqui uma palavra de exortação: não fale, não trate e não deseje o mal da sua cidade, do seu estado, do seu país e de todos aqueles que estão investidos de autoridade. Não fale mal da sua igreja, da sua família, do seu cônjuge, dos seus pais ou dos filhos. Seja um instrumento abençoador. Efésios 4:29 diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Como muitas vezes falhamos nessa questão, por que não imitarmos Daniel e sermos promotores da paz? Mais uma vez, abençoe com as suas palavras, com as suas reflexões. Abençoe a sua cidade, o seu estado,
o seu país. Claro que não é só apenas palavras, mas atitudes. Faça o bem. Não se prenda à ideologia, mas você é o embaixador de Deus. Aquele que Deus chamou para abençoar a sua igreja, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, florescer onde você está plantado. Daniel, em terra estranha, foi um instrumento de bênção. Ele orou fervorosamente pela sua gente, pelo seu povo, pela sua cidade. Mas o outro pilar de Daniel, aqueles que estão longe de Deus. Daniel não amava o pecado, a conduta e a cultura diabólica da Babilônia, mas amava o povo da Babilônia. Daniel com certeza agiu como luz do mundo e sal da terra. E agir como luz do mundo e sal da terra significa não se curvar, não se conformar à cultura desse mundo, desse século, mas sim depender e se curvar a Deus e abençoar vidas. Interessante o Salmo 126 que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As nações dizendo, eles foram abençoados, eles viram isso, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Esse é o objetivo. As nações, as pessoas perceberam a grandeza do Senhor. E eles querem isso também. Perceber a ação de Deus em nossa vida. Por isso não podemos perder o amor às pessoas, não podemos perder a visão missionária da igreja, que é a proclamação do Evangelho da graça de Deus. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depois ele disse aos crentes de Tessalônica: de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. E assim que deve ser. Quando um líder religioso perguntou para Jesus qual o grande mandamento na lei, Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa foi exatamente a vida de Daniel. E Deus o abençoou, lhe dando inteligência, sabedoria, direção e livramento nos momentos críticos da vida. Diante da pergunta do Catecismo de Heidelberg, qual o único consolo na vida e na morte? Ele responde que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade de meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para ele de agora em diante. No início eu disse que toda conclusão parte de uma premissa ou de um pressuposto. Isso significa que a partir de uma base ou de uma proposta argumentativa, nós construímos o nosso pensamento. O conjunto desses pressupostos, dessas ideias, portanto, são as lentes pelas quais nós enxergamos o mundo à nossa volta. Daniel via a vida
e seu chamado do ponto de vista de Deus como Senhor da história. Ele amava e intercedia pelo seu povo e sua cidade, mesmo estando longe deles. Ele também agia como luz na grande Babilônia. Que possamos também alimentar a nossa alma com a certeza de que Deus é o Senhor de tudo e de todos. Que tenhamos bases firmes. Deus é o Criador de todas as coisas. É verdade que nos distanciamos de Deus, pecamos e separados estamos da glória de Deus, mas é verdade também que nós temos um Redentor, Jesus Cristo, que veio para nos salvar e nos reconciliar com Deus. E agora aguardamos a consumação da história, que já está gravada no coração do Senhor. Que essas bases, que esses pilares estejam aquecendo sempre o nosso coração para vivermos bem nesse mundo, onde estamos de passagem, para um dia estarmos juntos com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Pai querido, nós te adoramos, nós te louvamos e agradecemos, porque podemos alicerçar a nossa vida nesses pilares que vemos em Tua Palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Dá-nos, ó Deus, entendimento. Permita, Pai, que possamos continuar vivendo para a honra e glória do Senhor. Obrigado pelas experiências dos homens do passado, homens que nos abençoaram, que mostraram a grandeza do Senhor e que possamos também, como luz, como sal, estarmos abençoando, ó Deus, a nossa geração com a proclamação do Evangelho. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja com todos, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus o abençoe. Uma semana abençoada a todos, para a glória do Senhor. Amém.